Hoje, neste dia da novena, não trataremos exatamente de um capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, mas como se fosse um corolário, um plus, digamos, a partir de tudo aquilo que já vimos sobre a verdadeira devoção a Nossa Senhora e a relação dos santos e Maria, os santos e a devoção a Maria, que, como lema deste dia, poderia ser Nossa Senhora, Rainha de todos os santos. Às vezes nós podemos ter uma visão equivocada de que no céu todos somos iguais. Foi para o céu, é como se uma visão materialista, como se fosse o céu um lugar onde eu cheguei. Então, desde que eu cheguei, está todo mundo no mesmo lugar. E não é assim. Porque o céu é a recompensa da fidelidade da terra. O céu é a glória proporcional à graça recebida e fiel aqui na terra. Portanto, no céu haverá mais glória para quem recebeu mais graça e foi mais fiel a estas graças aqui na terra. No céu amará mais a Deus quem mais o amou aqui na terra. Por isso que os santos não são todos iguais, são todos santos, são todos repletos de Deus, são todos glorificados no céu, mas cada um, digamos assim, de uma maneira num grau, de uma maneira muito humana, num grau. É como a hierarquia celeste dos anjos. Existem de altos serafins ao meu anjo da guarda. Só que no reino de Deus, a diferença do reino dos homens, ferido pelo pecado original e, portanto, dominado pelo príncipe deste mundo, no reino de Deus não existe inveja, não existe comparação para eu me exaltar ou rebaixar alguém, ou me rebaixar. Não existe esta comparação, nem tristeza. O meu anjo da guarda não é São Miguel, mas ele não tem inveja de São Miguel, nem de São Rafael. Ele louva a Deus pela grandeza desses santos anjos, e ele louva a Deus pela sua pequenez, porque o santo ama a vontade de Deus e está na vontade de Deus. Dito isto, a Virgem Maria, ela não é uma prima inter pares, ou seja, a primeira entre os iguais. Não, porque ela é aquela que mais amou Deus na terra e por isso tem a maior glória do céu. É aquela que mais teve graças na terra, é a cheia de graça e, portanto, é a mais cheia de Deus nos céus. Ela, dizia o Papa Bento XVI, a tota pulcra, a Virgem Puríssima, que concebeu em seu seio o Redentor dos homens e foi preservada de toda mancha original, quer ser o sigilo definitivo do nosso encontro com Deus, nosso Salvador. Eu tive a graça de ouvir esta homilia estando presente nesta missa. E quando ele disse esta frase, que vou citar logo em seguida, eu quase caí duro. Não dá para comentar aqui por quê, mas pela grandeza e profundidade. Disse o Papa: não há fruto da graça na história da salvação que não tenha como instrumento necessário a mediação de Nossa Senhora. Portanto, a Virgem Maria ocupa um lugar único no mistério da nossa redenção, após, obviamente, o de Jesus Cristo, nosso Redentor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Santíssima Virgem não é uma mulher qualquer, não é uma mulher igual às outras, mas ela é a cheia de graça, a bendita entre todas as mulheres. Desde toda a eternidade, Maria ocupou um lugar especial e privilegiado no pensamento de Deus ao decretar e preparar a grande obra da redenção. Os padres da igreja, lendo e meditando o livro dos Provérbios e de Eclesiásticos, quando falam ali da sabedoria, viam como prefigurações, como se fosse Nossa Senhora falando. Por exemplo,
No livro de Provérbios, há um texto que diz assim: o Senhor me criou no início de suas obras, antes de ser feito coisa alguma. No princípio, desde a eternidade, fui designada, no feminino, desde os tempos antigos, antes que a terra fosse feita. Ou do livro do Eclesiástico: eu saí da boca do Altíssimo como primogênita, também no feminino, antes de todas as criaturas. Por isso, a veneração que nós prestamos à Virgem Maria está acima da veneração de todos os anjos e santos. É uma veneração única, abaixo somente a veneração que temos a Deus. O culto, cultuar, venerar é reverenciar, homenagear, dedicar grande admiração ou respeito. O culto supremo que damos, a veneração suprema, é o culto de adoração, que é somente para Deus. O termo técnico é o culto de latria. Por isso, quando eu coloco algo ou alguém no lugar de Deus, eu cometo uma idolatria, a adoração de um ídolo e não do Deus verdadeiro. A adoração é somente a Deus, santo, 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 o soberano e Senhor, Criador e governador do universo. Aos santos, esses heróis da fé, estes homens e mulheres que viveram fielmente aqui na terra como discípulos de Cristo e agora desfrutam da glória e da recompensa dos céus e intercedem por nós e são modelos para nós, nós prestamos um culto de veneração que nós chamamos de dulia. Dulia é do grego servidão, é o culto de veneração, para diferenciar o culto a Deus, que é a adoração, do culto aos santos. Mas o culto da Virgem Maria não pode ser o mesmo culto de Deus, não é latria, não é adoração, mas também não é igual ao de todos os santos, porque ela está acima dos santos, e é por isso que a igreja chama este culto que devemos dar à Virgem Maria, um culto particular, o culto de hiperdulia. Nós temos o mercado da esquina, nós temos o hipermercado. Hiper, em grego, é aquele que está acima de. É grandão, né? Hiper, está acima. A hiperdulia significa que a veneração que nós damos à Virgem Maria está acima de todos os santos. Nós cristãos não precisamos, e nem seria possível, objetivamente falando, ser devotos de todos os santos. Não tem como. São tantos santos, a tal ponto que a igreja fez uma festa do ano para todos os santos, para que aí sim nós demos culto a todos de uma vez só, porque não é possível. Porém, todos devemos ser devotos de Maria. E por isso, todos os santos foram, de alguma maneira ou de outra, devotos de Maria, marianos. Todo autêntico cristão, e o santo o é por definição e por excelência, é por isso mesmo mariano. Se o cristão é um cristão de verdade e pertence a Cristo, ele é naturalmente mariano. E isto é assim. Os santos entenderam que Deus foi o primeiro a honrar a Maria através do arcanjo Gabriel. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Os santos também viram como Isabel, sua parenta, repleta do Espírito Santo, saudou a Maria. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte exclamou: bendita és tu entre as mulheres,
e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim? Como é que a mãe de Adonai, como é que a mãe de Yahvé, essa é a força da palavra de Isabel, como a mãe de Yahvé, a mãe de Adonai vem na minha casa. Que impressionante, irmãos, que louvor. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. Os santos também contemplaram como uma mulher anônima, durante as pregações do Senhor Jesus, louvou a Maria, mãe de Jesus. E como o Senhor, longe de reprovar este louvor, aumentou. Enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz do meio da multidão e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ele respondeu: bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A mulher louva Maria por ser mãe na carne de Cristo, e Cristo diz assim: antes os que creem, os que creram. Alguns maus leitores da palavra de Deus e sem a unção do Espírito vão achar que Nosso Senhor aqui está criticando a mulher e dizendo: não, minha mãe não tem lugar. Pelo contrário, acabamos de ouvir a saudação de Isabel: bendita tu que acreditaste na palavra do Senhor. A Virgem Maria foi a primeira que acreditou e a primeira que se entregou a Jesus Cristo. Portanto, quando ele diz assim: bem-aventurados antes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, quem foi a primeira criatura que guardou a palavra de Deus, que acreditou na palavra de Deus? A Virgem Maria, desde o anúncio do anjo. É ela. Por isso Santo Agostinho vai dizer que ela é duplamente grande. Ela é mãe e discípula de Cristo. Os santos também, louvando a Maria, e nós com eles sabiam, e nós devemos saber, que nós realizamos a profecia que a própria Virgem Maria, inspirada por Deus, proferiu: desde agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Ora, essa é a grandeza, esta é o culto, o louvor a Maria, que os santos entenderam. Agora seria a hora, já que o tema é os santos e Nossa Senhora, de citar aquilo que os santos, a relação dos santos com Nossa Senhora. Mas são tantos santos, e se todos os santos foram marianos, é certo que alguns foram grandes, na idade patrística, por exemplo, Santo Irineu de Leão, Santo Agostinho, trechos maravilhosos sobre a Virgem Maria, Santo Tomás de Aquino, na Idade Média, São Bernardo de Claraval, o grande louvor da Virgem, Santo Efrem, etc., etc. O próprio São Luís Maria Grignon de Montfort, Santo Afonso Maria de Ligório, tantos santos. A quem escolher para falar algo da relação deles com Nossa Senhora? Viajando então pelo mundo, com a minha imaginação e com o meu anjo da guarda, eu fui então procurar lugares para encontrar alguns santos para ilustrar o tema dessa noite. E viajando por todo o mundo, eu fui para lá no Sambê, onde tem a capela de Nossa Senhora, de Santa Rita de Cássia. Santa Rita não deixou nenhum escrito sobre Nossa Senhora. Na verdade, ela não escreveu nada. Tudo aquilo que nós sabemos foi no processo de canonização dela pelas religiosas agostinianas que viveram com ela. Porém, sabemos que desde pequena ela, sua família e os que moravam no seu povoado tinham uma grande devoção a Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora da Estrela. Havia uma ermida é uma igrejinha pequenininha, né? No meio do monte, por exemplo, assim. E o povo ia em peregrinação. Santa Rita ia em peregrinação. Um aspecto da devoção a Nossa Senhora
peregrinar aos seus santuários, ter devoção às imagens de Maria. Santa Rita teve essa devoção. Depois, continuando essa viagem cósmica, eu fui parar lá em Lavras. E estava ali aquela charmosa capela de Santo Antônio. Santo Antônio, o grande filho de São Francisco de Assis, o grande pregador. Nos seus sermões podemos ver os louvores que ele cantava à Virgem Maria. Santo Antônio exalta Maria como mãe da Igreja, intercessora de todas as graças e exemplo por excelência de humildade e de submissão a Deus. De um de seus sermões, do Sermão da Epifania, Santo Antônio diz assim: Maria é a estrela resplandecente que guia os navegantes neste mar tempestuoso da vida. Quem a invoca com fé jamais será submerso pelas ondas do pecado e da desesperança. Ou seja, irmãos, Santo Antônio está nos dizendo: você está triste? Está passando por alguma tribulação? Olha a estrela, invoca a Maria. Dali, eu fui com meu anjo para Jacuba. E em Jacuba encontrei São Paulo Apóstolo, na sua capela. O grande apóstolo de Jesus Cristo, ardoroso pregador do Evangelho e implantador de igrejas entre os pagãos, tinha como centro da sua pregação o querigma, o anúncio da salvação de Deus ao homem pecador, o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, que se fez homem nas entranhas de uma filha de Israel, a Virgem Maria, que se tornaria a mãe de Deus. Jesus, nosso Senhor e Salvador, tem um só Pai, Deus Pai, e uma só mãe, Maria. Na carta aos Gálatas, diz São Paulo: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebermos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Abá é a maneira que os hebreus chamam papai, no seu idioma, Abá. Se Abá é pai, podemos, claro, ver como Nosso Senhor também chamava Maria, desde pequeno, mamãe, Imá, em aramaico, Imá. Abá é Imá, a Virgem Maria. E por ela também somos feitos filhos, filhos de Deus e filhos de Maria. Continuando, meu anjo foi me levando e cheguei ali na Mangueira, na grande capela de Santa Teresinha, e ele me lembrou: olha, lá no Mato Frio também tem um recanto de Santa Teresinha. Santa Teresinha, essa filha também de Santa Teresa, meiga, carinhosa, delicada, mas forte na fé. Santa Teresinha, quando era bem jovenzinha, antes de ser carmelita, sofria de uma doença misteriosa. A mãe dela morrera, a sua irmã mais velha, Paulina, que ela tinha um carinho muito grande, virou religiosa carmelita, e ela desabou numa tristeza profunda, numa doença que não era conhecida naquela época, mas sabemos bem hoje o que era. Ela caiu numa forte depressão, sem forças, sem vontade para fazer algo. Em seus escritos, ela nos conta como foi curada desta enfermidade. Conta Santa Teresinha: dia 13 de maio de 1883, festa de Pentecostes, do leito, virei meu olhar para a imagem de Nossa Senhora, era uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias, e de repente, a Santíssima Virgem apareceu-lhe bonita, tão bonita, que nunca virá algo semelhante.
Seu rosto exalava uma bondade e uma ternura inefáveis, mas o que calou fundo em minha alma foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem. Nossa Senhora sorriu para ela. Todas as minhas penas se foram naquele momento. 2 grossas lágrimas jorraram das minhas pálpebras e rolavam pelo meu rosto, mas eram lágrimas de pura alegria. Pensei, a Santíssima Virgem sorriu para mim, estou feliz. E ela foi curada. Ela sabia que ela não era capaz de sair daquela cama pelas suas próprias forças. Nenhum médico conseguia. A mãe a curou por um milagre. Santa Teresinha começou a chamar esta imagem, que começou a ser invocada assim na sua família e depois no Carmelo, como Nossa Senhora do Sorriso. Nossa Senhora é causa da nossa alegria, como nós rezamos na ladainha. E ela, Santa Teresinha, nessa viagem com o meu anjo, tem uma frase muito interessante que se aplica hoje para esse padre que está aqui falando. E ela dizia, a Santa Teresinha: como eu amo a Santíssima Virgem, se eu fosse padre, falaria muito sobre ela. Então Santa Teresinha está aqui um padre. Estamos nessa novena também falando muito sobre Nossa Senhora. Depois dali, fomos parar em Três Coqueiros, na capelinha, na grande capelinha de Santa Helena Guerra. A grande apóstola do Espírito Santo sempre destacou a relação especial entre Maria e o Espírito Santo. Ela via em Nossa Senhora o modelo perfeito de docilidade ao Paráclito. E ela dizia: quem deseja ser cheio do Espírito Santo deve, como Maria, disponibilizar-se inteiramente à sua ação, dizendo com sinceridade: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Santa Helena Guerra então nos convida a essa docilidade ao Espírito Santo. Dali fomos para Green Valley, onde não existe igreja ainda, mas está sendo construída ou pensada e orada uma capela dedicada a São José Maria Escrivá, um sacerdote santo espanhol. Este santo sacerdote dizia, em sua humildade e convicção, a seus filhos espirituais: se quereis me imitar em alguma coisa, imitem a minha devoção à Virgem Maria. E ele também dizia: a Jesus sempre se vai e se volta por Maria. Ou seja, se vai, rezamos, e se volta, a graça vem. Ele também dizia: como gostam os homens de que lhes recordem o seu parentesco com personagens da literatura, da política, do exército, da igreja. Eu, por exemplo, lembro um colega de quarta no seminário que era sobrinho de um cardeal, o cardeal Lozano. Hoje esse padre, ele é padre, está na cidade do México. Esse cardeal era mexicano. Então era impressionante, claro. Para nós era eminência reverendíssima, para ele era titio. É assim. Como gostam os homens que lhe recordem o seu parentesco com os grandes. São José Maria dizia: canta diante da Virgem Imaculada, recordando-lhe: Ave Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, mãe de Deus Filho. Ave Maria, esposa de Deus Espírito Santo. Mais do que tu, só Deus. Que maravilha, irmãos, que maravilha. E dali fomos parar em Rio Vermelho, na capela de São José Operário. São José, na iconografia cristã, por uma certa pobreza, sempre foi demonstrado como um velho de barbas brancas, etc., mas tinha um quê de delicadeza. É para dizer assim, não, para guardar a virgindade de Nossa Senhora, porque havia um texto egípcio dos primeiros séculos que dizia que ele tinha 91 anos, mas na verdade não. São José era provavelmente jovem, forte, viril, atlético, bem apessoado, casto e disciplinado.
Porque, como dizia uma alma também muito devota de São José, os homens idosos não caminham para o Egito. Ou seja, ele certamente era um homem jovem. É porque se mostrou São José sempre como um velho, que para dizer, um jovem como se fosse capaz de viver a castidade e guardar. Não. A Virgem Maria é a Virgem que virginiza, digamos assim, é um neologismo, né? E o primeiro a ser virginizado, digamos assim, era o próprio São José, na sua companhia. Se Deus te encarregasse da honrosa tarefa de escolher entre os reis do mundo um esposo para a Santíssima Virgem, não darias a ela a melhor mente do mundo? E se Ele te mandasse escolher entre os santos, não darias a ela o maior santo que jamais andara sobre a terra? Ora, se você faria isso, quanto mais o Espírito Santo. Escolheu um esposo à altura dos méritos de Maria. Ele foi comparado com aquela nuvem que cobriu o tabernáculo da reunião de Israel no deserto, e a glória do Senhor encheu a tenda. A nuvem que na lei antiga cobriu de sombras o tabernáculo é uma imagem do casamento de São José com a Santíssima Virgem. Estava sobre a nuvem. De fora não dá para ver, mas a nuvem está lhe cobrindo. E o que significa isso? É que o casamento de São José é um véu sagrado sobre o mistério da encarnação. Todos veem que Maria é mãe, mas apenas José sabe que ela é virgem. Chegará o tempo da revelação pública. E veio, e sabemos hoje que ela sempre foi virgem, antes, durante e depois do parto. Dali, fomos a Rio do Ouro, onde começou nossa cidade, nossa paróquia, na capela da Madre de Deus. Que elegante esse título, em português antigo, Madre, Mãe de Deus, mas num português mais antigo. Espero que ninguém queira trocar para atualizar o português, que é elegante com esse Madre de Deus. Ali onde começou nossa paróquia e cidade, já chamo minha, hein? Rio Bonito. Na capela de Madre de Deus, encontra-se uma bela imagem de São Francisco de Assis, São Francisco da Penitência, o que nos fez lembrar da devoção deste santo seráfico àquela que é a rainha dos anjos. Dizia São Francisco sobre Nossa Senhora: salve, ó Senhora, Rainha Santa, Mãe Santa de Deus, ó Maria, que sois virgem, feita igreja, escolhida pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e dileto Filho e o Espírito Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo bem. Salve ao palácio do Senhor, salve ao tabernáculo do Senhor, salve à morada do Senhor, salve ao manto do Senhor, salve ó serva do Senhor, salve ó mãe do Senhor. Que maravilha, irmãos, que lindo. Dali, fomos para a Colina da Primavera, na capela de Nossa Senhora Auxiliadora. A devoção a Nossa Senhora Auxiliadora se espalhou no mundo e chegou aqui graças a Dom Bosco e os salesianos. Era a grande devoção de Dom Bosco. Dom Bosco dizia assim: a Virgem quer que a honremos com o título de Auxiliadora. Os tempos que vivemos são tão difíceis que precisamos de sua ajuda para preservar e defender a fé cristã. E ele incentivava a rezar muitas vezes ao dia os meninos do oratório e os salesianos: Maria Auxiliadora, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. E ele dizia: e vocês verão os milagres que ela fará. Dali, chegamos em Bela Vista, na capela de Nossa Senhora das Graças. Acabamos de celebrar sua festa. Nossa Senhora escolheu uma pequena Catarina Labouré, Santa Catarina Labouré. Aos 9 anos, sua mãe morrera. Uma grande dor para ela. Terminando o funeral, aquela criança chegou em casa, pegou uma cadeira, subiu numa cadeira
pegou a imagem de Nossa Senhora e disse: agora Nossa Senhora será minha mãe. Que coisa impressionante. Dali fomos ao Boqueirão, na capela de Nossa Senhora de Fátima, onde São Francisco de Fátima, o pequeno Francisco, ao saber durante as aparições que Nossa Senhora estava triste por causa dos pecados do mundo e que ele particularmente tinha que rezar muitos terços para ir ao céu, ele se dedicou muito à oração do terço e tomou como missão consolar a Deus com orações e sacrifícios silenciosos. E Santa Jacinta dizia: diz a toda a gente, Deus concede as graças por meio do coração imaculado de Maria. Peçam a ela. O coração de Jesus quer que ao seu lado se venere o coração imaculado de Maria. E terminando a viagem, chegamos na Serra do Sambê. Começamos no Sambê e terminamos na Serra do Sambê. Nossa Senhora Aparecida. Na mesma cidade onde fora encontrada a imagem da rainha e padroeira do Brasil, uns 20 anos depois de ter encontrado aquela imagem, nasceu ali um santo, Santo Antônio de Santana Galvão. E ele tinha uma grande devoção a Nossa Senhora. Entrou nos franciscanos no convento de São Boaventura, aqui bem perto de nós, em Itaboraí. Hoje existem as ruínas somente. E ele se consagrou de maneira especial à Imaculada Conceição de Maria. Terminando, irmãos, porque já me estendi, porque Maria é mãe, a sua devoção nos ensina a ser filhos, a amar de verdade sem medida, a ser simples, sem estas complicações que nascem do egoísmo de pensarmos somente em nós mesmos, a estar alegres, sabendo que nada pode destruir a nossa esperança. O princípio do caminho que leva à loucura do amor de Deus é um amor confiado por Maria Santíssima. Este caminho de amor foi trilhado por todos os santos. Que os santos, portanto, intercedam por nós e nos ensinem a sermos verdadeiros devotos da Virgem Maria. Maria, Rainha de todos os santos, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.